Paz, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma palavra, crendo que o Espírito Santo está aqui conosco, que vai guiar tudo, vai falar tudo o que precisa ser falado, Ele vai estar direcionando aqui. E eu quero colocar para vocês o tema da palavra. O tema dessa palavra é os sonhos de Deus. Geralmente, eu já preguei sobre sonhos várias vezes, mas quando eu pensei essa semana de pregar sobre sonhos, aí eu estava pensando, orando, colocando para o Senhor. Eu falei assim, mais uma vez eu vou falar sobre sonhos. Eu já falei várias vezes, eu gosto de falar sobre sonhos. Para mim é algo que eu gosto de falar. Só como eu já falei várias vezes, eu pensei assim, é mais uma palavra sobre sonhos. E o Senhor me falou o seguinte: nunca foi tão importante como neste momento falar sobre sonhos. E aí o que eu entendi, irmãos? Realmente, nós vivemos esse momento aí de pandemia. Não dá para dizer que está tudo maravilhoso, que está tudo ótimo. Nós vivemos momentos de isolamentos, momentos de incertezas financeiras. Não é um momento agradável. Momento até onde os abraços, os beijos são restringidos. Mas eu entendo que tudo continua sob o controle de Deus. E que os nossos sonhos estão sob o controle de Deus. Que os sonhos de Deus para as nossas vidas vão se cumprir. E aí uma coisa que eu pensei, que eu achei interessante, eu não vou falar aqui, mas depois você procura ler em casa, em Gênesis, que fala de José. Porque sempre quando fala de sonhos eu lembro de José. Como Deus fez e tudo que Ele prometeu para José, Ele fez se cumprir. Só que hoje nós vamos pegar aqui outros dois textos. O primeiro texto é Salmos 126. Salmos 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui a gente vê claramente quando o povo estava voltando para sua terra. O povo estava voltando do cativeiro. E o interessante, irmãos, de nós vermos aqui é que fala: estávamos como os que sonham. E aí eu fico pensando, quantos sonhos eles tiveram? Quantos sonhos eles tiveram de retornar para sua terra? Irmãos, não há lugar melhor do que a nossa terra. O nosso país pode ter muitos problemas, mas eu te afirmo, é a nossa terra, é o nosso Brasil, é o nosso país. E eles estavam voltando do cativeiro. Então, quanto tempo? Isso demorou muito para eles voltarem. Quanto eles sonharam, quanto eles esperaram por esse dia. E aí fala aqui, estávamos como os que sonham. Eles sonharam muitos dias, muitas coisas. E quando esse povo voltou, esse povo estava realizando um sonho. Por isso que no versículo 2 eles falam assim: então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cântico. Então se diz entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. O coração deles era grato, irmãos. Eles tinham corações gratos, eles se colocaram numa posição de agradecimento. Eles estavam voltando do cativeiro para a terra prometida.
Eles estavam deixando para trás um passado desagradável e o sonho de muitos se realizava naquele dia. E eles se alegravam sabendo que foi o Senhor que permitiu todas as coisas. E no versículo 3 fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eles estavam alegres sim, porque nós nos alegramos quando os nossos sonhos se realizam. Mas os nossos sonhos têm que estar debaixo da direção do Senhor, do momento do Senhor. E naquele momento aquele povo se alegrava. Aquele povo estava com cânticos, com alegria, porque foi um dia especial. Eu imagino como era aquela atmosfera ali, como era aquela atmosfera naquele momento. E como se fechava um ciclo na vida deles. E como eles entendiam que Deus estava agindo. Por isso que fala, estávamos como os que sonham. Irmãos, sonhar é uma coisa muito boa. Todos nós devemos ter sonhos. Quando a pessoa para de sonhar, para mim é como se ela estivesse esperando a morte. Eu não sonho mais, não espero mais nada. E eu acho que a nossa vida é um completo sonhar. Quando você é solteiro, você sonha de casar, depois você sonha com os filhos, depois você sonha com seus filhos na faculdade, depois você sonha com o neto e vai sonhando e sonhando e sonhando. E o sonho é uma coisa muito boa. Só que uma outra coisa importante é colocar os nossos sonhos debaixo da direção do Senhor. Que o meu sonho, que o seu sonho seja sempre direcionado pelo Senhor. E hoje eu quero dizer, neste momento de pandemia, que os nossos sonhos continuam de pé. Irmãos, eu creio que nossos sonhos muitas vezes foram adiados. Adiados para nós, porque nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe de tudo. E o Senhor sabia que não era a hora desse sonho se realizar. Mas eu quero te dizer o seguinte, não jogue o seu sonho fora, não desanime. O seu sonho pode sim se realizar no momento certo que Deus definir. Não desanime, prossiga, crendo, insista, porque Deus está atento aos seus sonhos. E eu estou enfatizando bem isso, porque de repente você pensa assim, essa pandemia levou meus sonhos embora. Eu montei um comércio, eu montei alguma coisa, e agora como que eu vou me recuperar? Eu planejei uma viagem, eu planejei uma festa, eu planejei várias coisas e nada está acontecendo. Mas eu posso te dizer que na hora certa, no momento certo, você vai ver o que Deus vai fazer. Considere os seus sonhos como adiados para você e seus sonhos no tempo certo, determinado pelo Senhor. Porque Deus, Ele tem a hora certa de todas as coisas. Ele não se atrasa, Ele tem a hora certa. Tem um outro texto aqui, 2 Reis 4, de 1 a 7. Fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles
lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, eu quero colocar a situação dessa viúva com seus 2 filhos. Hoje tem INSS. Naquela época não tinha INSS. E aquela viúva ia ter os seus filhos levados como servos. E aí eu penso, que sonho tinha aquela família naquele momento? Uma situação desesperadora. O azeite que tinha, pelo jeito, acabaria. E como que eles iam viver? Como que ia viver? Que mãe queria ver seus filhos serem levados? E aí uma coisa que eu vejo, cadê os sonhos dessa família? Muitos devem pensar, essa família estava destruída. Acabou a história dessa família. Que história que eles tinham para seguir em frente? O que eles podiam esperar do futuro? Olhando humanamente, não tinha muito o que esperar. Mas houve uma coisa interessante. Eliseu mandou, no versículo 3 ele fala: então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Isso aqui me chamou a atenção, porque eu fico pensando, aquela mulher que já não tinha sonhos assim, que pudessem acontecer aos seus olhos, apareceu uma situação que ela podia sonhar ali, podia crer, estava vendo que algo podia acontecer. Mas eu fico pensando, quantas botijas ela pegou? Quantas botijas? Aí eu fico pensando, eu creio que ela pegou as botijas de acordo com a fé que ela tinha. Porque naquele momento que Eliseu falou, ela viu que os seus sonhos poderiam se realizar novamente. E como essa mulher, nessa situação, muitos no nosso país estão assim. Nós não podemos fechar os olhos e achar que não está acontecendo. Os problemas estão acontecendo sim. Muitas empresas estão fechadas, muitas pessoas que são autônomas com dificuldade, muitas pessoas que trabalham de carteira assinada vão ficar em casa recebendo metade ou sem receber o salário. E neste momento, muitas pessoas devem estar vendo essa palavra e pensando assim: Gilmar está falando tanto de sonhos, mas por que eu vou sonhar agora? E eu te digo, sonhe, sonhe, porque Deus quer que você sonhe. Porque o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é atento aos nossos sonhos. Essa família aqui pôde sonhar novamente. Essa família que viu algo acontecer na sua vida. Era uma situação deplorável, mas eles creram e viram que algo aconteceu. Hoje, eu te pergunto, quantas botijas você tem para encher de azeite? Quantas botijas você vai colocar hoje para o Senhor encher de azeite? Porque nós vamos orar daqui a pouco. E eu creio que o Espírito Santo está aqui. E eu creio que o Espírito Santo vai estar com você quando você estiver ouvindo essa palavra. E as botijas vão ser cheias. E você vai sonhar, crendo que nós temos aquele que cuida de nós e que enche as nossas botijas de azeite.
E aí eu quero contar uma história para vocês. A história da pasta de dente. Muitos vão pensar, de onde que Gilmar tirou essa história? Como é que ele vai encaixar isso na palavra? Mas está encaixado. Havia uma certa fábrica e eles fabricavam pastas de dente. E às vezes calhava de haver uma falha na produção e ir em caixas vazias. E isso dava problema. Como que eles mandavam caixas vazias para os clientes? Só que aí os donos tomaram uma decisão. Precisamos resolver isso. O que eles fizeram? Contrataram uma empresa e a empresa foi lá para resolver o problema. Isso tinha que parar de acontecer. E aí eles montaram toda uma estrutura, com sensores, com balança, mudaram toda a esteira ali onde passava a pasta de dente, alteraram tudo. Para quê? Para que quando passasse uma pasta de dente que movesse, que estivesse abaixo do peso, o que eles fariam? O sensor acionaria e eles tirariam aquela caixa pura e colocariam pasta de dente. Então eles consideraram o problema resolvido. Bom, interessante. Só que eles gastaram muito dinheiro para que se pudesse chegar a esse processo. E eles estavam muito felizes porque tinham resolvido um problema sério. Mas aconteceu uma coisa interessante no final dessa história. Que aí veio um funcionário e falou assim, interessante o que vocês fizeram. Um funcionário que não tinha um cargo alto, não, estava ali e falou, interessante o que vocês fizeram, né? Agora resolveu. Aí ele, eu tinha até pensado uma coisa. Aí quando ele falou que tinha pensado numa coisa, ninguém achou muito interessante, né? O que ele tinha pensado, se já tinha ido toda uma empresa para resolver o problema. Aí ele falou assim, eu pensei o seguinte, se botasse um ventilador forte ali, cada vez que passasse uma caixa sem a pasta de dente dentro, ela ia estar leve. Com um ventilador forte, ela ia cair, sair do lugar, era só a gente pegar e colocar. Moral da história, gastaram uma fortuna com uma coisa tão simples de se resolver. Gastaram uma fortuna com uma coisa tão simples. Aí você pega e fala, Gilmar, mas onde que isso se encaixa na palavra? Essa história, irmãos, eu creio que ela é fictícia, tá? Porque eu já ouvi essa história há mais de 30 anos. E quem me contou, eu achei interessante e guardei essa história. Achei muito interessante. E onde que ela se encaixa aqui? Você deve estar perguntando. Ela se encaixa no seguinte: o nosso Deus, ele é simples. O nosso Deus, ele tem tanto poder e autoridade que ele resolve as coisas com muita simplicidade. Às vezes nós colocamos assim tantas dificuldades. O meu sonho é quase inatingível, né? Mas a história não é bem assim, não. E nós, às vezes, pensamos que nossos sonhos são tão complicados, tão difíceis. Nesse momento mesmo que nós vivemos, deve ter gente vendo essa palavra e pensando, Gilmar está falando tanto em sonhos. Será que a vida dele é um mar de rosas? Também não é, não. Mas acontece o seguinte, que eu aprendi que nós devemos sonhar. Sonhar é muito bom. Sonhar traz esperança. Sonhar aumenta a nossa fé. Porque quando eu sonho, eu estou sonhando e colocando o meu sonho debaixo da vontade do Senhor. Uma das coisas que eu faço, que eu considero até tipo um sonho, às vezes eu quero alguma coisa
Eu já vou orando, já vou mentalizando aquilo e daqui a pouco eu já estou agradecendo a Deus por aquela bênção. Eu ainda não recebi a bênção, mas eu já estou agradecendo e o sonho chega na hora certa. Agora, irmãos, como eu falei, o sonho tem o tempo de Deus. Teve sonhos meus que eu tive que esperar anos para acontecer. Tem sonhos meus que ainda não aconteceram, que eu vou esperar ainda muito. Mas na hora certa acontece. No momento certo acontece. Não adianta querer precipitar o tempo. Eu e minha família queremos ir para um lugar, passear, ver uns amigos. E nós íamos uma época que seria a greve dos caminhoneiros. Se tivesse comprado a passagem, nós não conseguiríamos chegar lá. E aí nós oramos, não compramos, entendemos que Deus não queria, que não era. E nós iríamos agora para esse mesmo lugar mês que vem. E eu falei para minha esposa, olha como Deus é maravilhoso, porque se a gente tivesse comprado passagem, mesmo que a gente fosse, ia ser uma situação muito ruim. É um momento ruim para você estar viajando agora. Você fica muito restrito. E a minha esposa falou, realmente. E então, irmãos, o que eu entendo? Coloque os seus sonhos perante Deus. Mesmo que sejam sonhos simples, mesmo que sejam sonhos que estão dentro do seu orçamento, mesmo que sejam sonhos... que eu creio que os sonhos que você sonha e coloca para Deus são sonhos lícitos, coisas boas, coisas corretas, mas é importante que você sempre coloque os seus sonhos para Deus. Deixa Deus definir a data, deixa Deus agir. E tem sonhos que Deus não vai cumprir na sua vida, porque não faz parte da vontade dele para a sua vida. Mas aí o que você faz? Fala, Senhor, me mostra. Porque tem sonhos, irmãos, que a gente muda. Eu já tive sonhos no passado de morar em determinados lugares que hoje eu não tenho mais. E hoje eu não me vejo morando onde eu pensei em morar no passado. Não tem nada a ver comigo. Minha família, meus amigos, praticamente quase todo mundo que eu conheço está aqui em São Gonçalo. Hoje não me vejo fora daqui. Mas já tive outros sonhos. E Deus, quando a gente vai colocando, Deus vai direcionando a nossa vida. E às vezes quando não acontece um sonho, não é para você ficar desesperado, não. Ora e coloca para Deus. O Senhor vai estar te mostrando se era a vontade dele que acontecesse ou não. Irmãos, eu quero te perguntar, quantas botijas você tem para o Senhor encher? Quantas botijas você tem para o Senhor encher? Eu não sei. Mas eu gostaria que nesse momento você colocasse. É você e Deus. Você e Deus. Essas botijas representam aqui para mim, hoje, sonhos. E eu quero colocar para você. Quantas botijas você vai colocar para Deus encher? Nós vamos estar orando e aproveite este momento. De repente, a sua situação está ruim. De repente, a sua situação está péssima. Você está cheio de conta para pagar, não sabe como. A sua despensa não está tão cheia. E eu não vou ficar falando aqui de tristezas, mas de repente a sua situação está bem difícil. Mas eu sei que Deus sabe da sua situação. E Deus sabe dos seus sonhos. E Deus pode fazer os seus sonhos se transformarem em realidade. Eu não falei aqui de José, né? Mas é difícil falar de sonhos e não falar de José. José, irmãos, foi vendido como escravo pelos irmãos. E chegou onde chegou. Chegou a ser um homem importante. Então, é importante que você esteja atento.
Vai lá, a história de José é grande, lê lá e você vai ver, se delicie com a história de José. É uma situação assim difícil, porque tudo conspirava contra. E quando parece que a situação melhora para José, ele vai preso. Tudo conspira contra, mas o Senhor tinha sonhos para a vida de José. E o Senhor tem sonhos para a sua vida. E hoje, as botijas serão cheias. Senhor, louvado seja o teu nome por esta palavra. Senhor, louvado seja o seu nome, porque nos permite sonhar. Senhor, o Brasil, o mundo tem vivido dias difíceis, Senhor. Dias muitas vezes de falta de esperança, dias sombrios. Senhor, mas nós queremos dizer que existe um Deus e que nós sabemos que existe um Deus que nos faz sonhar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu creio, Senhor, eu creio neste momento que nós que estamos aqui, estamos tendo as nossas botijas cheias do teu azeite. E eu creio, Senhor, que do mesmo modo, quando estiverem ouvindo essa palavra, os irmãos nas suas casas terão as suas botijas cheias. Senhor, enche as botijas na vida dos meus irmãos, enche as botijas, renova o ânimo, Senhor, renova a esperança, Senhor. Que os sonhos, Senhor, eles entendam, Senhor, que os sonhos foram adiados para eles, mas que para Ti os sonhos acontecerão na hora certa, no momento certo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nesse momento tão difícil nós podemos sonhar. E nossos sonhos não são sonhos simples, são sonhos que estão debaixo da Tua direção. Senhor, nós sabemos que nossos sonhos Te pertencem. Por isso nós te suplicamos, Senhor, que na hora certa e que no momento certo, os nossos sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas venham a se cumprir. Enche, Senhor, enche as botijas de azeite, Senhor. Senhor, muitos são os sonhos, Senhor, mas nós sabemos que Tu és um Deus que tudo pode. E nós sabemos que o Senhor é simples. Como foi falada aqui a história da pasta de dente, Senhor. O Senhor faz as coisas com tanta simplicidade, porque o Senhor tem muito poder, e tem muita autoridade, e tem muito amor pelas nossas vidas. Por isso nós podemos, Senhor, descansar em Ti, colocar nossos sonhos perante o Senhor e descansar crendo que na hora certa tudo vai acontecer. Senhor, continua abençoando o mundo, continua abençoando o nosso país, continua cuidando de nós, que nós possamos estar firmes neste momento. Abençoa a sua igreja no Brasil, no mundo. A sua igreja está separada fisicamente, Senhor, mas nós cremos que a sua igreja está de pé, a sua igreja está unida, Senhor. Senhor, eu quero Te louvar pela internet, eu quero Te louvar, Senhor, pelos meios de comunicação que nós temos, porque hoje nós usamos isso para que a sua igreja esteja conectada. Senhor, eu quero Te louvar por isso, porque se fosse essa pandemia há uns anos atrás, Senhor, nós teríamos muita dificuldade de nos comunicar. Mas hoje, Senhor, nós podemos gravar palavras, hoje nós podemos nos comunicar, hoje nós podemos estar mais junto dos irmãos, mesmo que longe fisicamente, mas podemos nos achegar, ter notícias, levar uma palavra de ânimo. Eu quero Te louvar, Senhor, por essa modernidade. Eu quero Te louvar por essa internet. Eu quero Te louvar, Senhor, porque
tem essas filmadoras aqui gravando, tem meus irmãos que estão aqui. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor deu tantas ferramentas para nós usarmos e nós estamos usando essas ferramentas para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas sintam que estão longe fisicamente, mas que estão unidas. Abençoa, Senhor, a nossa congregação, abençoa toda a igreja no Brasil, fortaleça-nos a cada dia, Senhor, e que o Senhor esteja cuidando, livrando-nos desse mal, desse vírus. Pai, em nome de Jesus, o desejo dos nossos corações é que esse vírus vá logo embora, que nossa vida volte para a normalidade. Nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor. Mas hoje um sonho que eu quero colocar para Ti, Senhor, um sonho que eu tenho, é que esse vírus vá logo embora e que tudo volte à normalidade, que as pessoas possam trabalhar, que as pessoas possam ir na rua, que as pessoas possam se beijar, se abraçar, que as igrejas possam se reunir novamente nos seus templos. Senhor, este é o meu sonho neste momento. E sei que na hora certa o Senhor vai fazer. Sei que na hora certa tudo vai acontecer. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nossas botijas foram cheias, nossos sonhos foram renovados. Senhor, não importa se são sonhos novos ou são sonhos antigos. O que importa é que o nosso Deus é o mesmo, é o que era, é o que é e é o que será sempre o nosso Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nossos sonhos estão em Tuas mãos. Nos submetemos que na hora certa o Senhor faça com que eles se cumpram. Nós te suplicamos, te exaltamos e que a Tua misericórdia, o Teu amor estejam sempre sobre nossas vidas. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos sonhar. Sonhar não ocupa espaço. Sonhar é bom. Sonhar nos traz vida. Sonhar traz esperança. Sonhar traz fé. Sonhe, sonhe. Ninguém pode te impedir de sonhar. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida e espere, porque na hora certa, tudo que Deus tem de sonhos para a sua vida vai se cumprir. Eu creio nisso. Deus abençoe a todos.